Então, olá a todos, né? Sejam aí todos muito bem-vindos, né? Estarei aqui com vocês em relação ao gerenciamento aí de projetos, né? Já tratamos alguns assuntos. No vídeo anterior falamos aí sobre cronograma, como gerenciar isso aí através de ferramentas, né? Hoje falaremos um pouco sobre a parte de gerenciamento de custos do projeto, né? Então, logo após o cronograma aí, uma preocupação que nós temos é fazer o gerenciamento desses custos, né? Então, quando eu estou trabalhando dentro da concepção de custo de projeto, é uma ideia de quanto aquele projeto me custará financeiramente falando, ao final da sua execução, ok? Então, isso daí vai incluir é, os custos inerentes, né, de projeto inclui os custos relacionados aos processos usados em planejamento, ok? Eu tenho que me preocupar com estimativas, tenho que me preocupar com orçamento, algo em torno de financiamento, se for necessário, financiamento, o gerenciamento e controle dos custos. Então, quando eu falo de gerenciamento de custo de projeto, inclui os processos usados em planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, gerenciamento e controle dos custos, para que o projeto possa ser realizado dentro de um orçamento aprovado. Aprovado por quem? Pela área interessada. Ele vai ser aprovado aí, então, por todos a gestão, né, a alta gestão, que está ali, né, financiando esse projeto, que está ali apostando na execução desse projeto. E aí, dentro do PMBOK, essa área de gerenciamento de custos, ela é dividida em 4 macro-áreas. Ela tem a macro-área, ela tem a primeira macro-área, que é planejar o gerenciamento dos custos, ok? O item 2, estimar os custos. O item 3, determinar orçamento. E no item 4, a parte sempre que vai ter, né, de monitoramento e controle, que eu sempre falo para vocês. Então, vai ter aqui a parte de controlar os custos. Beleza, então o que, que eu tenho aqui dentro do planejar o gerenciamento de custo? No item 1, eu tenho aqui a ação de definir os custos do projeto. Ok? Então, aqui eu tenho que estimar os custos do projeto, né? Orçados, né? Eu vou ter que manter isso gerenciado, monitorado e controlado. Basicamente, o gerenciamento de custo de projeto é esse item aqui inteiro. Esse item inteiro aqui, eu preciso me preocupar aqui com tudo. Tenho que me preocupar como esse custo será estimado, né? Qual que é a métrica, né? Como é que eu faço esse cálculo de estimativa em relação a um projeto A, um projeto B, né? Então, aí eu preciso de pessoas que têm expertise, que já desenvolveu projetos parecidos ou similares. Eu tenho que me preocupar com os valores orçados, se está dentro de atos legais, se vai ser feita uma licitação ou não, se vai ter uma tomada de preço de 3 concorrentes ou não. Após isso, eu tenho que gerenciar isso para que não saia do nosso orçamento, para que não saia, né, dos valores estimados, que não fiquem muito acima, principalmente. Eu vou ter que monitorar o uso desses recursos e controlar o uso desse recurso.
ok? Então, isso é o que eu trabalho dentro da área de planejar o gerenciamento dos custos. Dentro de estimar os custos, aqui eu tenho um processo onde eu tento aproximar o valor real, ok? Com o que eu estou pensando, ok? Em gastar nesse projeto. Então, esses aqui são recursos monetários, são recursos financeiros. Então, aqui eu tenho o ato, né? Ou seja, o processo de desenvolver uma aproximação dos recursos monetários necessários para terminar, ok? O trabalho do projeto. Então, seria isso daqui. Então, no item 2 aqui, eu tenho um valor, né, que durante a linha do tempo, então aqui eu tenho aqui uma linha do tempo, no tempo 0, no tempo 3, no tempo N, ok? Então aqui, sei lá, 2019 a 2021, eu fiz um planejamento aqui de cronograma, que é o que eu vou terminar esse cara aqui. Junto com isso, eu fiz uma estimativa financeira. E à medida que eu estou executando o projeto, eu faço monitoramento e controle em cima dele, para eu saber se isso daqui está dentro do que eu estimei. Ok? Então, basicamente, seria isso. Você tem aqui os meses do projeto, esses meses, do mês 0, né, até o mês 11 do projeto, ou até o mês 15 do projeto, ou até o 23º mês do projeto. Então, aqui eu tenho, né, isso daqui. Então, eu tenho aqui as datas, eu vou definir alguns marcos. Em um determinado momento, isso daqui é o cronograma, eu peguei isso daqui e disse que eu vou gastar aqui algo em torno de 245 mil por mês, né? E num prazo aí, vamos abrir uma calculadora aqui para ajudar. Então, 245 mil por mês vezes 23 meses, no caso 24 meses, né? Porque eu comecei no mês 0, daria 5 milhões e 880 mil, ok? Então, eu vou passar agora a trabalhar em cima dessa estimativa. Então, essa etapa aqui, eu estou o quê? Eu estou aqui dentro desse cenário aqui, eu estou o quê? Estimando. Beleza? Então, eu estou estimando isso para o meu projeto. Beleza, como é que você faz essa estimativa? Tem que ter know-how, tem que ter um histórico dos acontecimentos, tem que já ter trabalhado nesse projeto de alguma maneira, nesse estilo de projeto, ok? Tem que analisar o mercado para saber quanto que o mercado está pagando em mão de obras para executar esse trabalho, tem que ficar de olho em insumos de produtos necessários da indústria para fazer aquisição, para comprar e etc. Então, tem que ficar olhando tudo isso, porque tudo isso interfere no custo. Então, você vai fazer aqui um planejamento, vai colocar uma folga aqui, né, de 8, né, de 8 a 15% de folga no orçamento, para que você possa trabalhar em cima dessa folga, por exemplo, entendeu? Beleza, uma vez que você fez isso, você vai, então, controlar e monitorar isso daqui. Então, mês a mês, esse mês aqui eu gastei 230 mil. Né? No segundo mês eu gastei 280. Então, na média, está muito próximo, tá vendo? Mas aí, no outro mês, eu gasto 280 de novo. No outro mês, 280 de novo. No outro mês, 310. Percebe-se por essa linha histórica aqui que está fugindo do seu planejamento. Está fugindo do estimado. Entendeu? Então, se a média é 245 por mês e você está 4 meses seguidos acima da média, você pode ter problema com esse projeto. A não ser que esse fator seja explicado por algum outro cenário. Por exemplo, sei lá, os 6 primeiros meses eu vou gastar mais, mas depois nos outros meses eu vou gastar menos. Enfim, cada projeto, cada caso é um caso, tem que olhar para a realidade do projeto. Mas é o ato de essa estimativa, ela tem que estar, né, tentando ter uma aproximação, uma curva, né? Então aqui você tem no gráfico, né,
uma linha, né, do que você, né, uma linha do que você está pensando de gastar de recurso, ok? E você vai ter uma linha no gráfico do recurso real, entendeu? Então, esse recurso real aqui, ele não pode fazer isso daqui, ó. Então, você pode ver que ele está acima do orçamento planejado, supondo que a linha vermelha seja o estimado e a linha verde aqui seja o executado. Então, isso daqui pode fazer com que, né, o retorno sobre o investimento nesse projeto, nesse tipo de situação de TI aqui, seja comprometido, porque eu estou gastando mais do que eu estou estimando. Então, isso daqui é algo muito importante. Essa parte de custo de projeto, ela vai determinar de maneira muito clara como que vai ser o sucesso ou o fracasso, entendeu? Então, eu já expliquei sobre retorno de investimento, né? Então, se você gasta 3 mil por mês, né, lucra 2 milhões aqui, beleza, o retorno de investimento é 2. Mas se você gastar 4 aqui, pode ser que seu lucro seja 1. Se você gasta 5, pode ser que seu lucro seja 0. Então, o seu retorno sobre investimento aqui, ele é diretamente ligado ao seu custo, à sua estimativa de projeto, ao gerenciamento de custo do projeto. Então, se você tem um custo de projeto baixo, a chance de você aumentar o retorno sobre o investimento, ele é melhorado, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando em cima desse aspecto. O item 3 é determinar o orçamento. O orçamento é o processo que vai agregar, né, todos os custos nas atividades individuais ou pacotes, ok? Para estabelecer uma linha base de custos autorizados. Então, o que você vai ter aqui? Você tem a estimativa. A estimativa aqui, sei lá, é de 250 mil. Beleza? Aí você vai, então, correr atrás de financeiro para que no caixa da empresa tenha saldo de 250 mil, para que você possa honrar esse pagamento. Entendeu? Então, esses 250 mil, ele vai ter uma contabilidade sobre isso, ele vai ter uma classificação fiscal, tantos mil para isso, tantos mil para isso, tantos para isso, tantos para isso daqui de imposto, isso daqui de custos trabalhistas, isso daqui de custos fiscais, isso daqui de adequações, beleza, chegou nessa estimativa. E aí, o orçamento é esse valor, me perdoe, pessoal, desculpa, é esse valor da estimativa agregado, né, somado de maneira real, ok? E aí eu tenho que ter saldo para isso. Então, se no agregado, no real, 250 mil se transformou em 280 e eu tenho 250 mil no caixa, então eu estou com déficit no meu caixa aqui de 30 mil. Ok? Isso é ruim. Né? Significa que a estimativa sua saiu muito do controle. Então, o processo de determinar orçamento, ou seja, determinar o que tem que ter realmente no caixa, então orçamento é o real, entendeu? É o custo que está autorizado, então eu estou fazendo uma estimativa aqui de 250 mil. Então, eu vou autorizar o pessoal aqui a gastar 250 mil. No monitoramento e no controle, você vai somando, somando, somando. Quando chegou aqui, ó, e já atingiu os 250 mil, infelizmente você tem que parar. Por quê? Porque o que você tem de orçamento é 250 mil. Então, você não está autorizado a gastar esse restante aqui, que seria os 30 mil. Entendeu? Esses 30K a mais aqui. Por quê? Porque o que tem no caixa da empresa é 250. Você não pode trabalhar com o que você não tem. E aí você vai melhorar o processo para que no próximo mês, para que no próximo monitoramento que você fizer, você consiga melhorar essa relação aqui. Entendeu? Então, isso que eu acabei de falar aqui é o quarto item, que é controlar o custo. Então, eu estou aqui no mês a mês trabalhando, eu estou fazendo cálculo, já gastei tanto, já gastei tanto. É igual você ficar conferindo a sua conta bancária, né? A sua conta bancária, você tem um salário aí por mês, né? Sei lá, 8 mil por mês, e aí você vai comprando no cartão de crédito. Comprou, 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 comprou. Chegou aqui no 20º mês, você está vendo que seu cartão de crédito, entendeu? Já está em 4 mil.
Então, opa, você tem que reduzir, você tem que parar, porque senão quando chegar no 30º dia aqui, você vai ter um valor de cartão de crédito maior do que o que você tem de orçamento. Aí sua conta vai ficar negativa, você vai atrasar cartão, você vai pagar juros, etc, etc. Então, isso é orçamento. Orçamento é o que você tem realmente para poder gastar. E a parte de você ir controlando, reduzindo, segurando a onda, é a parte que você tem aqui de controlar os custos. Então, controlar os custos, que é o item 7, que é o item 4, ele é o processo de monitoramento do status do projeto aqui, para saber como que você está usando esse recurso e atualizando. Olha, gastei tanto aqui, olha, gastei tanto nisso, olha, gastei tanto nisso. Você vai atualizando, porque aí você consegue gerenciar essas mudanças de valores. Ok? Então, seria algo nesse sentido. Ok? Então, se a gente pudesse fazer aqui um desenho igual sempre, nós sempre estamos colocando aqui, né? Um desenho sobre a área, né? Sobre esse processo, nós teríamos aí uma visão geral basicamente assim, ó. Você teria aqui o item 1, que é planejar, né? Planejar o gerenciamento de custos. As entradas para esse cara aqui são, novamente, o termo de abertura do projeto, novamente, o plano de gerenciamento do projeto, lembra? Os fatores que impactam no projeto, questões de empresa, etc. Os ativos necessários, os ativos da empresa que você vai utilizar para isso. Você vai ter que ter o uso aqui de ferramentas para poder te ajudar nisso daqui. E as saídas aqui seria, então, né, o plano de gerenciamento de custo do projeto. Ok? Aqui você tem um plano de gerenciamento do projeto. Quando você terminar essa ação aqui, você vai ter o plano de gerenciamento do projeto. Ok? Beleza, então esse é o item 1. Esse daqui, vamos fazer assim, né? Então aqui é a visão geral, né? Então aqui é um overview. Ops. Não, vou colocar em... Caramba. Visão geral. Beleza, então essa aqui é a primeira caixinha nossa. Na segunda caixinha, você tem o estimar custos. Custos. O estimar custos, né, ele precisa de insumos do planejamento, vai para lá, ok? Ele precisa dos mesmos itens aqui, ó, desse cara, termo de abertura de projeto, o plano de gerenciamento de projeto, documentos dos projetos, faturas da empresa, etc. Aí, estimar custos, você vai precisar aqui, né, de opinião especializada, ou seja, você não dá para você estimar custos sem conhecer. Então, opinião especializada, talvez até contratar consultoria para isso, ok? Você vai ter que ter uma estimativa análoga, uma estimativa paramétrica, que nós chamamos, que é através de parâmetros, estimativa, análise de dados, sistemas de informação para tomada de decisões aqui, ok? As saídas aqui, desse cara aqui, as saídas serão as estimativas de custos, a memória de cálculo disso, que nós chamamos de bases das estimativas, então você tem que ter uma memória de cálculo, ou seja, como você chegou nesse valor, ok? E você vai atualizar aqui a documentação de projeto, ok? Então você vai ter isso daqui dentro da, ops, você vai ter isso daqui dentro da estimativa do projeto. Com a estimativa do projeto, você pode, então,
né, você pode, independente de planejar o gerenciamento dos custos, independente de estimar os custos de projeto, você já pode ter uma área dentro da sua empresa para determinar o orçamento. Então, vou colocar aqui, determinar orçamento. Ok? Então, isso aqui tá pequeno, eu vou dar um zoom aqui, que aí a gente pode escrever direitinho aqui para vocês. Então, aqui seria determinar orçamento. Dentro de determinar orçamento, você tem, de novo, plano de gerenciamento de projeto, documento do projeto, os documentos de negócio, os acordos feitos, entendeu? Você tem aí as partes legais, tudo aqui. Então, você vai determinar aqui, né, o que você tem de dinheiro, de fato. Você vai levantar aqui o que você tem de dinheiro de fato. As saídas, nesse caso aqui, né, é aquela linha base, o cronograma de custos. Então, a gente chama de cronograma de execução orçamentária. Você vai ter que ter um cronograma. Você vai ter que os requisitos de recursos de financiamento de projetos ou de financeiros do projeto, e você vai atualizar aqui o plano de projeto. Ok? Novamente, para você saber disso, você tem que conversar, opinião especializada, né? Você tem que fazer uma agregação de custo, não pode esquecer de nenhum custo inerente no projeto. Você tem que fazer financiamento, se for necessário. Então, tem uma série de situações aqui que você tem que ter experiência e know-how para poder determinar o orçamento. Mas o determinar orçamento, ele não tem ligação direta, não tem uma necessidade de fazer primeiro um item ou outro. Ele pode ser feito, ele pode ser feito, independente de estimar custo, independente de planejar o gerenciamento do projeto, ok? Quando eu falo que ele pode ser feito, ele pode ser feito, mas ele vai refletir diretamente isso daqui. Na prática, você só determina o orçamento, de fato, você só corre atrás do dinheiro de fato, depois que você fizer um planejamento, você saber o tamanho do problema, ok? Então, assim, na minha opinião, seria algo nesse sentido aqui. Aqui teria uma setinha assim, ó. Então, primeiro eu planejo, depois eu estimo o custo, depois eu determino o orçamento. Uma vez eu fazendo isso, eu vou começar a executar. Quando eu começar a executar isso, aí onde é que eu venho para a parte de controlar os custos. Quais são as entradas para controlar custo? Todas as entradas anteriores, documentos financeiros, desempenho do trabalho, se está por mês, quanto que está gastando, se falou que ia contratar 3 pessoas, por que contratou 4, entendeu? Custos de impostos, né, porque aumentou, ou isso ou aquilo, um insumo que é necessário e por aí vai, ok? Para você fazer a gestão desses custos, você ainda precisa de uma opinião especializada, só que agora não tem mais uma necessidade assim tão grande de uma consultoria muito forte, muito pesada, né? Você precisará ter pessoas que conheçam e saibam analisar dados, índice de desempenho. O perfil de controlar custos é um perfil administrativo financeiro, vamos dizer assim, entendeu? Às vezes essa pessoa está pouco sabendo o que é o projeto de fato, mas ela está acompanhando a execução, entendeu? Ela sabe que está gastando a mais, ela sabe que está dando errado, ela sabe que analisando os dados estão dizendo isso, entendeu? Que os índices aplicados não estão legal, entendeu? Que os índices aplicados a gente não está conseguindo chegar nesses valores, entendeu? Então não está saudável. A saída desse controlar custos primeiro, sempre revisar processo, sempre atualizar o nosso cronograma, sempre atualizar, né, o nosso orçamento, sempre rever essas informações, né? Então, assim, atualizar o plano de gerenciamento de custos, entendeu? Então, assim, e né, nessa revisão aqui, ó, solicitar mudanças, entendeu? Essa revisão aqui vai vir que eu falo assim, meu amigo, vem cá, você precisa mudar isso. Por quê? Porque na minha análise de dados aqui está acontecendo isso e isso. Esse cara aqui está sendo gargalo, então eu não consigo manter financeiramente o projeto, ok? Então é isso que a gente tem que ter um controle em cima disso.
E aí, dentro do gerenciamento de projeto, na prática mesmo, você tem as tendências, de fazer um gerenciamento em cima de valor agregado. Então, se vocês pesquisarem na internet, como é que funciona o gerenciamento baseado, ok, em valor agregado. Esse gerenciamento de valor agregado, esse item aqui, é um conceito, entendeu? É uma teoria, né, que o prazo agregado, o prazo total substitui algumas variações do uso tradicional, entendeu? Então, nesse valor agregado aqui, você tem o prazo e aqui dentro você tem as oscilações, as variações. Ele faz uma métrica, uma média disso daqui, e você vai fazer o seu gerenciamento, né, baseado nisso daqui, nessa variação, entendeu? E aí, essa variação, eles dão um nome aqui de PA, de plano, entendeu? De prazo agregado. Esse prazo agregado, né, ele consegue melhorar isso daqui, ok? Até que ele consegue chegar apenas no valor agregado. É algo assim de financeiro que é muito próximo, entendeu? De execução orçamentária. Ele está preocupado com o orçamento, né? Igual eu mostrei lá naquele gráfico, uma coisa é o que você planejou, outra coisa, cara, é o que você está gastando, entendeu? Essas curvas, elas não podem ser assim. O ideal é que se você tem uma curva assim do que você planejou, ok? Que você tenha uma outra curva abaixo dessa curva, que é o real. Porque se você tem uma curva abaixo dessa curva aqui, então significa que você economizou. Entendeu? Então, vamos supor que você começou aqui, em determinado momento você passou, mas aí você baixou, estabilizou, e aqui você manteve uma estabilidade. Então, você percebe que essa diferença daqui até aqui é o quê? Uma economia na execução financeira. Ok? Então, para isso, eu preciso estar esperto, né? Criar aqui medições, métricas, criar índices, entendeu? E fazer a análise de dados, não tem jeito. Ok? Então, isso seria aí as tendências de como as pessoas estão trabalhando aqui. Ok? Então, tá. Então, eu acho que na primeira, no nosso, pro nosso primeiro encontro, para o nosso primeiro tema aqui sobre gerenciamento de custos, seria isso daqui. No mais, seria, né, entrar dentro de cada item desse daqui e fazer um aprofundamento, ok? Mas isso daqui envolve muita expertise. Você percebeu que em cada um desses caras aqui, né, existe aqui como forma de fazer isso, existe muito análise de dados, muitos sistemas de informações, muitas situações, né, de você ter uma consultoria, né, histórica de como fazer isso daqui, que é o tal da opinião especializada que eu coloco. Então, você tem opinião especializada em todos esses cenários. Ok? Você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui também. E, basicamente, aqui no controlar custo, você também vai ter, né, uma opinião especializada. Sem essa opinião especializada, entendeu? Na minha humilde opinião aqui, a parte de gerenciamento de custo de projeto é uma das partes mais difíceis de realmente ser feito, entendeu? Porque quanto mais experiente você for naquilo dali, mais você vai acertar nessa curva aqui. Ó. Quanto menos experiente você for, né, mais você vai errar aqui, entendeu? Essa curva entre o que é estimado e o que realmente foi orçado, realmente o que está sendo gasto, o custo real, é uma curva muito difícil de fazer essa aproximação. Você precisa ter know-how, você precisa ter experiência, porque essa seria a ideia da nossa aula, né, do nosso vídeo de hoje. Eu até evito utilizar o termo aula, porque, na verdade, não é bem aula, né, é mais um vídeo, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, só para vocês entenderem, para a gente ter o que é aquele valor acumulado lá, sempre vai cair nesses gráficos aqui. Ó. Você pode ter algo nesse sentido também aqui. Melhorando. Você tem aqui o tempo, você tem aqui, né, os valores,
acumulados que eu acabei de falar para vocês aqui, ok? Então, você tem aqui dentro nessa curva aqui, vamos supor que seja uma linha base aqui do custos, né? A linha base dos custos, é o que a gente está tendo aqui. E aí você teria algumas situações aqui, por exemplo, aqui você está medindo e monitorando, entendeu? Os gastos do seu projeto. Ó, passou aqui, tá vendo? Então, esse cara aqui, acabei apertando aqui sem querer. Então, esse cara aqui é os nossos gastos. Gastos que são verificados ao longo do tempo, gastos reais, beleza? Ok? Essa linha aqui, então, é uma linha, né? A linha base dos custos. Então, aqui, linha base. Ou seja, o planejamento. E aí, num determinado momento, você percebe que o seu projeto ele faz alguma coisa nesse sentido aqui, assim, ó. Você tem no primeiro momento aqui, você tem aqui requisitos de recursos financeiros, Aí esse cara pode ir aumentando com o tempo, ok? Você pode ter que ir aumentando com o tempo, certo? Você pode ir aqui aumentando com o tempo, ok? E ele vai sempre acompanhar essa linha de gastos aqui, ó. Por isso que eu estou subindo aqui, ó. E aqui ele vai ter essa linha aqui. Então, esse é o planejamento, o monitoramento que eu acabei de falar para vocês aqui. Nossa, tá demorando salvar, né? Beleza. Em determinado momento aqui nosso, você vai perceber que você não pode ultrapassar o que nós diríamos aqui, ó, ok? De reserva gerencial. Então, isso daqui é o ponto máximo na nossa reserva. Só que isso daqui, nessa linha aqui, em cima aqui, é o orçamento real do projeto. Toda vez que eu falar a palavra orçamento, é que realmente saiu do caixa da empresa. Alguém pagou alguma nota fiscal. Ok? Então, essa daqui é uma linha base que envolve os custos, os gastos e os recursos financeiros. Você percebe que nesse momento aqui, os recursos financeiros, eles foram evoluindo ao longo do projeto e ultrapassaram o planejamento real, o planejamento que é essa linha azul. Ok? Então, por isso que começou a consumir aqui da reserva gerencial, até que chegou um ponto, nesse exemplo meu aqui, que não tem mais orçamento. Ok? Então, seria algo nesse sentido. Então, quais são os componentes dentro de um orçamento de projeto? Você vai ter aqui, ó, novamente, outro gráfico. Você vai ter aqui o orçamento do projeto. Novamente, é o que realmente tem o quê? Em caixa. É o que você vai pegar emprestado, é o que você vai financiar e etc. Ok? Então, isso aqui seria algo... Deixa eu subir isso daqui. Então, isso daqui é o orçamento do projeto. Ok? Então, aqui é a quantidade total que eu tenho, essa linha aqui. Aqui vou fazer um gráfico de barra. Aqui eu tenho a linha base do meu projeto. Ok? Certo? Aqui eu tenho uma reserva gerencial. Certo? Então, essa reserva gerencial, ela está aqui. Ok? Aqui eu tenho a linha base do meu custo. Ok? Então, o meu custo estimado, ele vai ter uma reserva gerencial. Então, quando eu somo o custo estimado com minha reserva gerencial, eu tenho o orçamento real do projeto. Aqui eu tenho contas, eu tenho a minha parte de controle. Então, aqui é um controle de contas. Ok? Nesse controle de contas, eu vou trabalhar aqui
já com uma reserva de contingência, para que eu não precise atingir nesse cara aqui. Então, se ultrapassar minha reserva de contingência aqui, ok? Já vai ligar um alerta na empresa e aqui eu tenho a estimativa. Ok? Aqui eu tenho o custo, vou até mudar aqui, ó. Aqui eu tenho um custo aferido, um custo aqui aferido pelo controle. Lembra que a gente vai controlar e monitorar isso daqui, pelo controle. Aqui eu tenho um controle das minhas contas. Aqui eu tenho estimativa e uma contingência. Então, quando eu somar a minha contingência aqui, ó, com a minha estimativa e eu ver quanto que ele gastou, a formação, o somatório de estimativa com minha contingência, eu tenho que estar controlando ele aqui. Entendeu? Por quê? Porque essa contingência aqui, ela vai impactar diretamente na reserva gerencial. Ok? E aí, por lado de cá, eu vou fazer um outro quadradinho desse, ok? Que aqui vai ser a minha reserva da contingência. É como se fosse a reserva da reserva, só que isso daqui é por atividade. Por atividade. Então, por atividade, eu vou fazer uma reserva. Então, eu tenho 10 atividades, eu vou fazer uma reserva em cima de 10 atividades. Essas 10, então aqui, por exemplo, eu tenho 10 atividades. Ok? Essas 10 atividades, ela forma um pequeno produto. Ela forma um pequeno produto, ok? Ela forma aqui um pequeno produto. Então, eu vou ter uma reserva aqui por atividade e eu vou ter uma reserva para fazer esse produto, que é a contingência. E aqui eu tenho também uma estimativa por atividade. Então, se uma atividade ultrapassa a reserva, mas as outras 8 ou 9 não ultrapassam e, pelo contrário, ela gasta menos, significa, então, que eu não estou utilizando as reservas total da atividade, eu tenho um controle. Eu vou monitorando e vou monitorando e controlando esses aspectos. Então, eu tenho aqui uma contingência do módulo inteiro que eu estou entregando, e aqui eu tenho uma contingência, ok? Uma reserva por atividade, ok? Quando eu somar esses dois, eu tenho um controle, para que eu não possa, para que depois eu não entre aqui na minha reserva geral do projeto. Então, seria mais ou menos essa definição. Se você quebrar isso daqui em mais pedaços, então você vai ter outra reserva, entendeu? Então, a ideia é você sempre ter para cada etapa, para cada sprint, vamos dizer assim, do seu projeto, para cada entrega que você está planejando, você tem que ter uma reserva financeira para aquilo ali. Você tem um estimado e você tem uma reserva. O estimado é 10 mil, minha reserva é 2. Então, eu posso gastar 10 mil, mas se eu gastar 11, não tem problema, porque está dentro da minha reserva. Entendeu? Só que se eu gastar 13, aí eu já passei da minha reserva de contingência, então eu já estou indo para a minha reserva gerencial, entendeu? Então, aqui é um olhar local, aqui é um olhar um pouco mais macro por produto, aqui já é um olhar mais gerencial, entendeu? Em relação ao projeto como um todo. Então, essa seria aqui a ideia desses gráficos, né? Então, esses são uma forma de estar trabalhando em cima desse controlar, né, essa parte aí de gerenciar, né, o custo de projeto, ok? Então, basicamente, seria isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, ok? Então, falei de valor agregado, custo real, né, falei do valor planejado, falei aqui das contingências, das reservas, então, acredito que eu tenha, né, percorrido o que é necessário saber inicialmente, né, como uma introdução aí, a parte de gerenciamento de custos de projeto. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Aguardo vocês aí no próximo encontro nosso aí. Fiquem com Deus a todos e até a próxima.